Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Aguardar o pessoal entrando aqui na sala. Mais um café. Hoje estamos com a Sâmia para falar conosco sobre sucessão empresarial, um tema tão importante. Vamos aguardando o pessoal entrando na sala aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia, Catrine. Bom dia, Abron. Bom dia, Gabu. Bom dia. Obrigada, viu, Sâmia, por aceitar esse convite de estar conosco hoje nessa manhã, para a gente falar um pouquinho sobre sucessão empresarial. Agradeço muito mesmo por ter aceitado o seu convite. Sei que a sua agenda ela é intensa, além de fazer treinamentos, é professora, dá vários cursos em pós-graduação, então a tua presença hoje vai agregar muito para a gente. Então, muito obrigada mesmo. E eu gostaria de apresentar, fazer um breve currículo. Isso aqui é um mini currículo da Sâmia. A Sâmia ela é administradora, doutora em planejamento urbano e regional, mestre em educação, novas tecnologias, pós-graduada em planejamento estratégico e sistemas de informações, gestão empresarial e gestão de serviços de saúde. É diretora da Tágira Assessoria, empresa de consultorias, mentorias, treinamentos empresariais. Atuou na estrutura de mais de 80 organizações nos últimos 18 anos, é professora universitária de graduação e pós-graduação na área de administração, é autora de vários livros na área de gestão e tecnologia educacional. Muito obrigada, Sâmia. Esse café, nós estamos, em virtude da pandemia, nós começamos o ano passado para a gente poder fazer esse network com os empresários também. Esperamos em breve poder fazer essa reunião presencial lá na ACI, mas enquanto a gente não faz essa reunião, nós estamos gerando esses conteúdos de qualidade para a gente poder compartilhar também com os empresários. Então é com você, querida Sâmia, muito obrigada, viu? Então, bom dia para todos. Obrigada, Eliane, pelo convite para estar aqui com vocês, falando sobre um assunto que eu digo assim, que é muito, muito, muito importante para as empresas e difíceis de serem comentados, que é um dos aspectos que eu vou estar colocando para vocês. A minha apresentação eu organizei de uma forma, primeiro me apresentando e até explicando por que eu estou falando sobre empresas familiares, e depois a gente vai fazer uma rápida conceituação e algumas abordagens, e em seguida, Eliane, a gente abre para as pessoas interagirem, perguntarem, questionarem. Acho que a gente poderia deixar, talvez, o debate para o final, né? Eu faço a apresentação global e depois a gente abre uma discussão, tá bom? Pode ser? Pode. Tá. Eu vou compartilhar aqui os slides, que também eu compartilhei os slides para a Associação Comercial, se vocês quiserem, ou a Eliane pode liberar para os associados, sem nenhum problema, tá? Então, assim, vocês estão vendo os slides? Sim. Tá. Então, tá bom. Então, assim, a nossa temática hoje é falar sobre sucessão nas empresas familiares e o grande questionamento, afinal de contas, quando que a gente deve começar a falar sobre isso? Bem, quando começamos a falar sobre empresas familiares, é importante colocar que a gente vai estar simultaneamente falando sobre emoção e razão. Logo, por quê? Quando a gente fala de família, a gente tem muitas relações de afetos envolvidas. E quando a gente fala de empresa, de gestão, nós temos que pensar sobre o aspecto da razão, da racionalidade, para tomar os processos decisórios que coloquem a nossa empresa numa linha de competitividade perante as outras no mercado. Então, por natureza, falar sobre empresas familiares já tem esse conflito, digamos assim, que necessita estar sempre buscando o equilíbrio entre razão e emoção. Mas, afinal de contas, por que eu estou falando isso com vocês? Porque, assim, eu sou, até me apresentando assim de uma forma já rápida, eu sou piauiense, moro em São José dos Campos há 25 anos, conforme a Eliane já me apresentou, sou administradora, tenho mestrado, tenho doutorado, algumas pós, e eu venho de uma empresa familiar. E durante, vamos falar assim, ao longo de 41 anos, a minha família no Piauí, da área da saúde, foi dona de serviço na área hospitalar. Então, assim, esse aqui é o Hospital Santa Maria, que é um hospital que foi fundado em 1973, ainda hoje existe, mas quando foi em 2014, foi vendido, vamos falar assim, para um outro grupo, por questões exatamente de uma série de dificuldades no processo de sucessão da empresa familiar.
Inicialmente eram 5 sócios, e depois ficaram 4, e um deles ficou exatamente de meu pai. E há 25 anos ficou praticamente somente o meu pai com o outro médico, continuando a empresa. E quando foi em 2014, esse hospital ele foi comercializado, né, para um plano de saúde local. E aí o que é interessante, que assim, desde sempre, eu digo assim, que a gente já vivia dentro de um hospital. Então, domingo, meu pai era cirurgião, minha mãe é pediatra, tenho 3 irmãos que são médicos, e eu brinco assim que domingo o primeiro passeio que a gente fazia era ir para a porta do hospital, que meu pai entrava no hospital para fazer a visita de médicos, para depois a gente literalmente ir passear, propriamente dito. E esse hospital ele começou com 50 leitos, de uma faixa, de uma quadra, e depois ele foi crescendo e foi comprando toda a quadra do hospital, uma quadra inteira, chegando até 200 leitos, com 5 UTIs, um hospital de alta complexidade. Gosto até de falar, né? Foi no hospital aí da minha família, onde foi feito o primeiro transplante cardíaco por um irmão meu, lá no Piauí. Também era feito transplante renal. E aí, além do hospital, nós tivemos também outros tipos de serviços e comércios na área da saúde, tá? Então, assim, é um centro médico que nasceu com o objetivo de oferecer serviços de alta complexidade. Aqui eu coloco as fotos, aqui é meu pai, faleceu em 2017. Esse aqui é meu irmão mais velho, que é cirurgião cardíaco. Esse meu segundo irmão, que é urologista, que fazia transplante renal. Esse aqui é o melhor de todos, cirurgião plástico, deixa a gente bonita. E eu e meu outro irmão que saímos da carreira da formação da área médica propriamente dita. Então, assim, a gente vem de uma família de empresários da área da saúde, tá? E aí, afinal de contas, quem sou eu, né? Eu, como a Eliane já me apresentou rapidamente, eu vim morar aqui em São José dos Campos desde 1996, sou mãe do Marcel e do Felipe, e atuo profissionalmente com consultoria, também como professora, que é uma foto minha antiga, diga-se passagem, dentro da sala de aula, e também me tornei escritora desde que vim morar aqui em São José dos Campos. Eu tenho vários livros publicados, e esse ano de 2021, inclusive, eu lancei um sobre a temática que nós estamos falando hoje, sobre empresas familiares. Mas também tenho livros na área de inovação. Eu digo assim, o pessoal fala assim, como é que você consegue escrever tanto? Eu digo que o fato de a gente trabalhar com consultoria, dar aula, cada aula é, no fundo, um capítulo de um livro. E aí, com a facilidade que a gente tem de escrever, a gente transforma aquela aula em capítulos de livro, né? Então, eu tenho vários livros publicados. Hoje eu conto com mais de 60 livros publicados pela editora Érica, pela Saraiva e pela Alta Books, e outros livros que também foram encomendados, fechados para alguns nichos de mercado, tá? Mas então, assim, eu gosto de fazer essa apresentação pessoal para dizer, eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu vivi a minha vida inteira. E por ter visto na minha própria família a dificuldade do processo da sucessão, eu resolvi estudar o assunto. Então, eu fui atrás de fazer cursos, comprar livros e discutir. E também o que acontece? Muitas consultorias que eu realizo são para empresas familiares. Então, aquele assunto da empresa familiar, a questão dos relacionamentos com os familiares dentro da organização, é um assunto muito recorrente na minha própria consultoria. Então, eu fui atrás, digamos assim, de estruturar mais esses casos, esses cases, né, de empresas familiares. Tá? Mas, então, afinal de contas, o que a gente pode definir como uma empresa familiar? Então, assim, não existe, inclusive, um único conceito que define. Eu vou dizer assim, que os conceitos que eu mais gosto de nortear o que é uma empresa familiar são esses 3. É aquela que se identifica com uma família há pelo menos 2 gerações, pois é a segunda geração que, ao assumir a propriedade e a gestão, torna a empresa familiar. Ou é aquela empresa familiar, é quando ocorre a sucessão vinculada ao fator hereditário. Então, eu estou olhando para quem são os meus familiares e, em função deles, eu vou fazer a sucessão. Um outro olhar é quando eu observo que a propriedade do controle acionário estão predominantemente em cima de uma única família e que essas pessoas da família atuam na gestão.
É bom dizer isso, porque eu posso dizer que o controle acionário é de uma família, mas ninguém da minha família trabalha naquela empresa. Então, assim, quando a gente fala empresa familiar, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tem uma teoria que fala sobre os 3 ciclos da empresa familiar. Empresa familiar significa, ao mesmo tempo, ter relacionamento de família, de gestão e de propriedade. Quando a gente fala propriedade, no sentido de acionistas, tá? É nesse sentido. E aí é muito interessante que a gente ouve muito falar assim: trabalhar em empresa familiar não é bom, empresa familiar não é boa. E eu gosto de romper isso. Gente, não tem como dizer que empresas familiares não são boas. Até porque em torno de 95% das empresas do Brasil são empresas familiares. Não dá para dizer que 95% das empresas brasileiras são ruins. No mundo, isso vai de 65% a 80%. Como que eu posso dizer que 65% a 80% das empresas familiares não são boas? Então, é um paradigma que a gente tem que romper. Na verdade, nós, seres humanos, nos relacionarmos é uma relação por natureza complexa. Por natureza complexa, seja familiar ou não. E outra coisa que é importante também mostrar aí, de acordo com a revista Fortune, em torno de 35% das maiores empresas são familiares. Então, é importante mostrar o quanto as empresas familiares, inclusive, representam um papel super importante em termos econômicos. Entretanto, de cada 100 empresas familiares fundadas no Brasil e no mundo, apenas 30%, digamos assim, sobrevive à segunda geração, 15% à terceira geração e quarta sobrevive à quarta geração. Aí você vai falar assim, então, Sandra, você está falando que empresa familiar é boa? Olha aí o número de sobreviventes, como é pouco. Gente, a sobrevivência das empresas, poucas, não é só porque é familiar. Se você pegar os próprios dados, inclusive, do Sebrae, 75% das empresas não chegam aos 5 anos. O índice de mortalidade das empresas é elevado, sim, seja familiar ou não. E outra, em função do momento que a gente vive, pleno século XXI, bem no início, já andando aí bem, a quarta revolução industrial, antigamente nós falávamos que o tempo médio era de 20 anos as empresas. Hoje nós já estamos falando que são 10 anos. Então, cada vez mais, essa nascer e morrer empresas, em termos de tempo, vai ser mais acelerado pelas próprias mudanças da sociedade como um todo que a gente tem visto. Entretanto, existem muitos ditados populares, né, sobre a questão da empresa familiar. No Brasil, a gente fala muito, pai rico, filho nobre, neto pobre. Na Itália, fala-se do estábulos às estrelas e de volta aos estábulos em 3 gerações. No México, fala-se pai comerciante, filho milionário, neto mendigo. Na China, a riqueza nunca se mantém até a terceira geração. E mostrando a dificuldade de que é passar esse bastão para as gerações seguintes. Porque, realmente, aí eu volto a frisar, não é só porque é empresa familiar, mas pela dificuldade de manter as próprias organizações. E a gente vai explicar também aqui. Acho que travou rapidinho aqui a Sâmia, mas já deve estar voltando. Como um todo, de empresa familiar, é um assunto muito delicado. Eu estou agora, em agosto, lançando um curso sobre gestão de empresas familiares pelo meu site de empresas familiares da Sâmia Tágira. E uma das questões que nós estamos pesquisando na internet para ver como iremos fazer o lançamento é que muitas pessoas não falam desse assunto. E por que não se fala do assunto se ele é presente em torno de 95% das empresas? Porque ele é um tabu. Quando a gente vai discutir um processo, por exemplo, da sucessão, vão aparecer as angústias das empresas, que estão relacionadas aos problemas familiares. E que, infelizmente, muitas vezes, esse tema só aparece quando o fundador morre, ou quando o fundador ou o gestor que toca tem um problema de doença grave. E aí a empresa é pega de surpresa e a família também. Então, esse assunto é um assunto importante,
mas ainda é pouco discutido. E ele também é pouco discutido porque, cientificamente falando, em termos de teorias, ele é um assunto que ele surge mais ou menos por volta da década de 60 e 70 do século passado. Então, é um assunto também novo. E ele é novo, ele é emocional e ele entra nos aspectos das angústias das famílias. Então, as pessoas têm dificuldades de falar. Eu trabalho com esse processo de sucessão nas empresas e eu percebo exatamente isso. Nossa, mas eu pensei de fazer rapidamente com meu filho, com meu sobrinho. Não vai dar. Nossa, quando eu comecei a comentar sobre isso na minha família, começou a dar problemas. Porque aí já fica um filho com ciúme do outro. Ninguém toca no assunto, porque é um assunto delicado. Né? Então, assim, nessa questão, o que é que a gente observa também? Que esse equilíbrio, eu tenho um caso que quando eu falo, eu sempre lembro, é um pai com 3 filhos. Enquanto ele está vivo, ele mantém o equilíbrio familiar. Mas na hora que ele falecer, pela lei natural, nós iremos morrer, vamos falar assim, primeiro que os nossos filhos. E aí, enquanto o pai, o fundador, a mãe que é fundadora, ela existe, as pessoas têm o respeito à sua autoridade e aquela relação vive de uma forma harmônica, aparentemente harmônica. E aí, quando essa pessoa, essa referência, parte para uma outra dimensão ou fica impossibilitada de trabalhar, é que o problema aparece de vez. E aí a pergunta, será que eu preciso esperar isso para discutir a questão da sucessão na minha empresa? Quando que eu devo começar a discutir? No fundo, gente, a gente tem que começar a discutir isso desde o momento que a gente abre a empresa. Eu tenho que já pensar, será que meus filhos vão querer? Será que meu sonho é querer trabalhar com meus filhos? Será que o meu sonho é trabalhar com meu pai? Por exemplo, eu mesma sou uma pessoa que trabalhei com a minha família, com meu pai, durante 7 anos, e depois resolvi vir para cá para fazer mestrado em São José dos Campos, e fui ficando. E algumas vezes pensei de voltar. E às vezes que eu pensei de voltar, chegando lá, eu falava assim, não, eu não quero mais isso para mim. E eu voltava para São José dos Campos novamente. Então, existe um conjunto de escolhas que fazem com que a gente vá ou não seguir um caminho feito por um pai, por uma mãe, por um parente, que nos abre algum caminho aí também de início de carreira, tá? Então, é importante para quem trabalha com as empresas bem familiares, primeiro assim, não existe uma regra única para dar certo. Da mesma forma como não existe uma regra única para fazer uma empresa dar certo. Olhando pelo viés empresas familiares, não existe uma receita. É importante a gente entender a história de cada família e de cada empresa. Olhar os valores que são importantes. Para você ter uma ideia, a concessionária da Globo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles tinham lá uma definição que nenhuma mulher da família poderia trabalhar na empresa. Só que quando o fundador faleceu, ele deixou a mulher dele como a grande herdeira e sucessora dele. Nem só herdeira, sucessora, da qual não estava preparada. Eu estive fazendo um curso sobre empresas familiares que uma colega lá no curso comentou que ela teve que cortar o cabelo dela curto para que o pai passasse a aceitá-la, porque o pai não aceitava ela como mulher comandando a empresa do pai. Então, existem essas histórias, esses valores que você vai vendo em cada empresa e você tem que respeitar e ver a capacidade que a empresa tem de fazer a sua transformação ou não. A história de cada novo núcleo de família, outra coisa que eu falo bastante sobre isso. A empresa nasce por uma família, aí os pais, por exemplo, têm 5 filhos. Esses 5 filhos casam e constituem suas próprias famílias. Ou seja, uma empresa de uma família, ela passa a ser de 6 famílias. E cada família que vai se constituindo, vai constituindo uma nova história, que pode se adaptar ou não àquela história da empresa que nasceu.
olhar o momento do ciclo de vida da empresa, da família, né, do patrimônio, que é outra questão. Será que essa empresa que nasceu de uma família, vou pegar um outro caso de um cliente meu, que hoje são 3 famílias, comporta assumir todos os filhos dentro da família? Será que o que aquela empresa gera de faturamento, de condições, vai poder manter o padrão de vida dos filhos? Os filhos têm a competência para isso, inclusive? Então, tudo isso são elementos que, quando a gente começa a fazer o trabalho sobre sucessão familiar, nós levantamos para indagar e buscar caminhos para, da melhor forma possível, manter unida a família, a sociedade, que é o patrimônio propriamente dito, e a gestão da empresa familiar, tá? Então, aqui é um dado até que eu já acabei de passar, é só para reforçar que praticamente somente 4% das empresas sobrevivem à 4ª geração. E a gente pode optar de não fazer parte dessa estatística, aumentando a longevidade da minha organização. E aí, nesse sentido, eu trago essa teoria chamada teoria do modelo dos 3 círculos, onde ela mostra o seguinte: todas as vezes que nós discutimos sobre a questão de uma empresa familiar, nós estamos simultaneamente falando de família, nós estamos falando de funcionários que não são da família e de propriedade. Ou seja, de gestão, propriedade e família. E que esses 3 círculos vão estar sempre fazendo conexão. O que é importante olhar aqui, gente? Somente esse aqui, 7, o número 7, é que corresponde efetivamente ao suprassumo do que é sociedade, o que é família e o que é empresa. Recentemente, estava fazendo um trabalho numa empresa em que eram exatamente 5 filhos, e eles achavam que eles já eram da empresa. E eu deixei, não, o CNPJ da empresa é do seu pai e da sua mãe. A empresa não é de vocês. Pode ser que ela passe a ser de vocês se eles morrerem, mas pode ser que não. Então, a empresa é do seu pai e da sua mãe, que eles estão preparando, que era o caso específico, preparando vocês para que vocês venham assumir os cargos para fazer com que essa empresa sobreviva, tenha uma longevidade e, de repente, possa receber os filhos. Mas hoje, quem manda é o pai e a mãe, que literalmente são donos do CNPJ. E aí, isso é importante por quê? Porque é necessário, sim, dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema de gestão, ter a autoridade. A autoridade vai ajudar na organização de tudo isso. E o que acontece? As pessoas, por exemplo, eu posso ter pessoas da família que não fazem parte da empresa, nem trabalham, nem são sócios. Eu posso ter funcionários que não são da família, como natural. Como eu posso ter membros da família junto com funcionários que trabalham dentro da empresa. Aí eu tenho uma interseção aqui. Eu posso ter pessoas que são proprietárias da empresa e não constituem parte da família. Então, o que é interessante, esses 3 ciclos aqui, pessoal, daria para a gente fazer uma palestra só em cima desses 3 ciclos, porque a intenção desses 3 ciclos é identificar quem está em cada momento, como que essas relações se dão, e o que acontece se um membro da família passa, inclusive, a ser sócio. O que acontece se um membro da família passa a trabalhar também na empresa. Como é que juntam essas relações? Como é que a gente trata essas questões? Então, quando a gente fala de sucessão de empresa familiar, nós estamos falando dessas 3 situações simultaneamente. E aí, quando a gente vai pensar na sucessão, a gente tem que lembrar que sucessão é um rito de transferência. Ela não acontece da noite para o dia. Sucessão é um processo que você leva anos preparando as pessoas para que elas possam incorporar os valores e o modelo de gestão. Claro que os valores e o modelo de gestão podem e devem ser modificados, mas é preciso que aqueles sucessores entendam aquela organização, e eu ainda digo mais, já vi pessoas aí no mercado falando, o seu filho vai trabalhar na empresa, ele tem que começar como diretor, ganhando um salário altíssimo. Não é verdade. Se você vai colocar seu filho para trabalhar com você, coloque ele para começar numa linha operacional, para ele aprender como é que é a empresa. E ele vai crescendo de acordo com a competência dele.
os elementos que a gente trata dentro da família não são iguais aos elementos que a gente trata dentro da empresa. Então, existem várias possibilidades de você fazer esse mecanismo de sucessão empresarial. Então, assim, lembre-se que o processo de sucessão, ele é um processo que você vai levar um tempo para fazer essa transferência do poder, para poder fazer a passagem do bastão, tá? E quando a gente olha isso, é interessante olhar as aspirações. Qual é a aspiração do fundador? Eu coloco o pai, mas é mãe também, tá? Até como mulher, né? Qual é a aspiração minha para comigo mesmo? Qual é a aspiração que eu tenho para meu filho? Tem pais que amam ver seus filhos sendo melhores que a eles próprios. Tem pais que não conseguem. Tem pais que têm uma dificuldade absurda de ver que seu filho pode ficar melhor do que ele. Tem filhos que têm uma observação para com o pai, tipo, meu Deus, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Como? Também tem o contrário. Eu me acho muito melhor que meu pai, do que minha mãe. Então, essas expectativas de relacionamentos são complexas. Um dia eu estava lendo um artigo, que não é tão recente, mas que o autor falava assim, você pensa que é fácil ser filho do Abílio Diniz? Não é. Imagina o Abílio Diniz, que fez a riqueza que fez o patrimônio que fez, que tem todo aquele ímpeto empreendedor. Deve ser dificílimo ser filho dele. Ah, mas ele tem dinheiro, mas e daí? O nível de exigência dele é altíssimo, porque ele deu certo. Ele fez acontecer. Então, isso cria uma situação difícil para os pais e para os filhos, né? Essa relação de convivência. Aqui eu coloco o exemplo da minha família, porque meu pai, ele queria que todos os filhos fizessem medicina. 2, eu e o outro, que está em Brasília, que faz parte, é concursado do Senado, trabalha no Senado, nós não desejamos em nenhum momento ter sido médico. Mas meu pai sempre tinha aquela coisa da expectativa para com o filho. Então, como é que estão essas relações de expectativas na sua empresa familiar? Como é que isso convive? Como é que isso é tratado? Aqui, por que tem alguma coisa aí colocando som? Aí aqui outra situação. Por que muitos processos sucessórios não acontecem de uma forma adequada? Porque os fundadores acham que é um momento distante. Eu tenho uma situação que o cliente fala isso, está muito longe, meus filhos são pequenos. Tudo bem. Se seu filho é pequeno, e assim, falar de sucessão, gente, falar de empresa familiar, tem um outro aspecto muito complexo, falar sobre a morte. Porque você precisa pensar sobre isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa entrou em contato comigo porque ela falou assim, Sam, eu entrei em pânico, porque eu tenho 2 filhos adolescentes e eu estava com meu marido no carro e nós sofremos um acidente. Por pouco, nós 2 não morremos. E depois do acidente, eu só via na minha cabeça como que iria ficar meus 2 filhos, se eles são adolescentes, ainda não estão habilitados para trabalhar, como é que eles iam sobreviver? E eles têm empresa. E aí você vem, nossa, isso não é tão longe, isso é um assunto que tem que ser tratado. E olha, eu diria que a maioria das pessoas, muitas das pessoas, não gostam e tem muita dificuldade de falar sobre essa questão da morte, né? Mas a gente tem que pensar. Eu tenho um cliente que ele fala assim para mim, ô Sam, um dia ele me ligou, ele falou assim, ô Sam, tu esqueceu de me matar em tal situação. Por quê? Porque era para pensar nas possibilidades do que deve se organizar para fazer, né? E esse cliente já está num processo avançado aí de desapego, como a gente está colocando assim, né? Por que que tem muita dificuldade? Pela sensação de ser super-herói, Mulher Maravilha. Eu sou insubstituível, eu sou melhor do que todo mundo. Porque sabe que vai ter conflitos. Não é à toa que muitas pessoas falam, eu não vou tratar desse assunto. Quando eu morrer, que meus filhos se virem. Porque é complexo. Né? E porque significa falar de morte, significa falar que eu estou dando bastão, porque aí vem aquela outra questão. E eu vou fazer o quê se eu passar o bastão? Gente, existem inúmeras possibilidades nas empresas familiares para fazermos outras coisas, além de estar na própria empresa. Como eu posso continuar na empresa, em outros papéis, né, durante todo esse processo? Aqui é só alguns exemplos. E quando a gente vai falar especificamente da sucessão,
existem questionamentos muito complexos. Afinal de contas, quem é que vai ser a pessoa que vai me substituir? Eu tenho 3 filhos. Vamos pensar, os 3 filhos com formações acadêmicas boas, com ótima qualificação, como que eu vou ter ótima experiência de mercado, como que eu vou escolher? Né? Como é que, na hora que eu escolho um, eu vou ter que justificar porque eu não escolhi o outro. Em que momento isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu tiver 70, 80, ou aos 50? Como que vai acontecer? Qual é o processo? Não é um processo curto. Tem uma cliente que eu falo, isso não é da noite para o dia. E outra, muitas vezes esse processo de sucessão é uma pauta que ela vai e volta. Começa, às vezes, um trabalho, ele para. Não é que ele para. Às vezes ele vai, ele dá uma pausa, porque as pessoas que estão envolvidas precisam respirar aquele assunto. Aí você, daqui a pouco, você é chamado para você continuar o processo. Isso é natural. Então, por ele ser um processo longo, as pessoas têm que digerir, literalmente. Outra discussão, quem pode ou não fazer parte dessa empresa? Qual é o limite de aceitação de membros da família dentro da própria empresa? Muitas empresas familiares, que já estão pela 4ª, 5ª geração, não querem, inclusive, mais ninguém da família trabalhando na empresa. Já estão partindo para outra linha, né? Como é que se determina essa autoridade? Estou com um caso aí que uma irmã falou, eu não aceito a minha outra irmã sendo a minha chefe. E aí? Eu não aceito. E os pais querem que a fulana seja a líder maior dentro da empresa. E como é que você lida quando a outra fala, eu não aceito? Então, é um problema complexo a ser trabalhado. E não aceita, não é só pela questão da empresa. Muitas vezes não aceita por problemas lá da infância. Sabe aquele dia que meu pai me deu um chocolate e não deu para minha outra irmã? Aí pronto, aquilo lá fica. Aí lá na empresa, aqueles assuntos voltam. Pai, desde sempre você me tratou diferente em relação à minha irmã. Você lembra aquele dia que você abriu aquela caixa de chocolate, você deu o primeiro batom para ela e não para mim? Ou deu o melhor batom para ela e não para mim? Vamos pensar no chocolate garoto, né? Vamos falar assim, deu batom para um e não deu batom para outro. E assim vai, isso aparece, né? Qual é a preparação necessária para o cargo? Algumas empresas, como eu falei assim, vamos colocar logo no cargo de diretor. Eu, particularmente, nunca oriento isso. Coloco numa linha operacional. De preferência, muitas vezes, coloca para trabalhar fora da empresa, para conhecer outros mundos, para depois voltar. E aí depende. Alguns locais sugerem que a pessoa faça cursos fora do país, para poder também ter mais flexibilidade, para lidar com diferentes questões culturais. Outra situação, e se você fizer tudo isso e não der certo? O que é que você faz? Quais são os caminhos que você pode seguir? Tá? Bem, nunca é cedo para iniciar esse tratamento do assunto da sucessão. Na verdade, como eu falei, ele deve ser iniciado desde o começo que a empresa nasceu, diga-se de passagem. Então, para o nosso rápido assunto aí, para o nosso rápido bate-papo aí com o café com a presidente, eu quero encerrar dizendo as seguintes questões. As empresas familiares são muito importantes para a economia mundial e nacional. O processo de sucessão é fundamental para a continuidade dos negócios. As empresas têm, sim, que parar e pensar. Não se precipitem, porque não é da noite para o dia que se resolve. É um processo que começa, para e depois volta, mas é uma pauta que tem que aparecer, porque senão o problema depois vai ser mais complexo. E se precisar de uma teoria para fundamentar esse direcionamento, a minha sugestão é a teoria do modelo dos 3 círculos. Porque você vai toda hora, é engraçado porque toda hora você fala sobre família, toda hora você fala sobre gestão e sobre sociedade versus patrimônio. Então, é muito interessante quando esse processo começa dentro de uma empresa, que sempre a gente puxa uma situação na outra. A gente fala de uma coisa, fala da outra também. Não dá para não associar as 3 variáveis, empresa, família e sociedade propriamente dita.
Então, Eliane, pessoal da Associação Comercial, é isso que eu trouxe para a gente estar falando. É um bate-papo rápido mesmo, né? É muito mais para sensibilizar e dizer, olha, existe essa temática que pode ser aprofundada. Eu estou com o meu canal no Instagram, quem puder me seguir, eu tenho colocado bastante conteúdo no meu canal no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Em agosto, a gente está lançando um curso sobre gestão de empresas familiares e também estamos lançando um projeto de mentorias para fazer o acompanhamento, vamos falar assim, contínuo com as empresas familiares que têm interesse de discutir esse assunto. Então, eu quero agradecer, muito obrigada pelo momento, espero que tenha sido no tempo hábil para a gente poder abrir para uma discussão. Eu estou à disposição. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, tá bom? Obrigada, Sâmia. Nossa, foi excelente. Realmente muitas informações, e como você disse, né, somente 4% das empresas sobrevivem à quarta geração, então é preciso começar a pensar nesse assunto, que no momento é um pouco dolorido, como você disse, né, começa a se falar de morte nesse primeiro momento, mas é para que realmente a gente possa, o que foi construído com tanto trabalho, com tanto esforço, possa ficar para a prosperidade aí, realmente fazer uma marca. Então, obrigada, Sâmia. E nós estamos aqui na sala com uma turma muito legal, olha só quanta gente boa aqui. Luiz, bom dia, Luiz, bom dia, Áurea, bom dia, Úrsula, bom dia, Amanda, bom dia, Aden, Rossana, Gabriel, Catrine, Natália, André Vasconcelos, Rony e a Ana Kiguchi. Então, está aberto para vocês, Aberon também, bom dia. Está aberto para vocês que estão aqui conosco, tirar alguma dúvida, aproveita a Sâmia, essa sua idade, essa pessoa tão humilde, que tem um conhecimento tão vasto e está aqui dedicando esse momento para compartilhar com a gente. Então, é com vocês, nós temos advogados aqui também participando, empresários, grandes empresários participando. Então, vamos aproveitar a Sâmia aqui para tirar uma dúvida. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone, pode compartilhar. E também, se quiser, aproveita esse momento, que esse café, a intenção desse café também é para que vocês possam se apresentar, falar qual é a sua empresa, o que você faz, para que a gente, depois nós vamos fazer esse network presencial. Mas enquanto a gente não pode fazer o network presencial, esse momento também falar teu nome, falar qual é a sua empresa e também, se tiver alguma dúvida, passa para a Sâmia. É com vocês. Quem quiser, fica à vontade. Bom dia, Sâmia. Bom dia, Eliane. É Luiz que está falando aqui, ó. Tá? Bom dia, Luiz. Bom dia. Esse assunto, né, é algo que me interessa bastante, visto que, né, eu tenho duas filhas, uma está no ramo de arquitetura, né, mas ela está noiva e ela vai se casar com um haitiano, né? E esse haitiano, e eu sempre olhava para a situação, olhando para minhas filhas, poxa, como é que eu vou lidar com esse cenário, né? E assim, eu fiquei feliz de ouvir o que você falou, porque algumas coisas já batem com aquilo que eu imaginava, né? Então, só para compartilhar, né? Esse meu genro é um cara assim, que eu considero ele realmente muito capacitado, né? Ele estava na Força Aérea até algumas semanas atrás, né? No oficial da Força Aérea, mas pelo ritmo lá, ele falava para mim assim, poxa, eu me sinto subutilizado, né? E quando ele tomou a atitude de sair da Força Aérea e ir para uma empresa privada, né, de tecnologia, sem prejuízo no salário dele e conhecendo não tudo que ele precisava conhecer, mas se arriscando, eu fiquei muito feliz em olhar aquilo, né? E eu compartilhei com a minha esposa, eu falei, olha, deixa eu ficar de olho nesse garoto, né? Porque é a experiência dele, fora, sem a gente ter tocado nunca nesse assunto, né, me traz uma certa tranquilidade, mas aí entra naquilo que você falou, né, experiência fora, né, porque eu vejo que um momento vai chegar que eu vou precisar convidar ele para trabalhar comigo, né, para fazer essa aquisição de cultura,
de ver, mas é uma coisa que, assim, sobre a cultura, sobre a forma da empresa ver, os objetivos, a gente sempre está conversando. Só que nada formal e nada, assim, compartilhando, né? E ele pergunta, e assim, eu acho interessante porque a gente vai passando um pouco da visão que a gente tem, né, sem o peso da sucessão. Por outro lado, eu tenho uma filha caçula, né, que quer cursar administração, e ela fala, pai, depois que eu me formar, eu posso trabalhar com o senhor? Eu falo para ela, não. Né? Mas por que não? Um dia o senhor vai querer se aposentar, exatamente. Um dia eu vou querer me aposentar. Entende? Eu preciso de alguém que corrija os meus erros. Então, eu quero que você estude, se forme, vai trabalhar em outro lugar, vai aprender outras formas de pensar, né? Para você poder enriquecer a empresa e não empobrecê-la. Né? Trazer conceitos novos, trazer modernidade aonde seu pai está enroscado, né? E não manter a mesma linha 100%, né? Então, por quê? Porque a gente lida com tecnologia e os jovens hoje eles vêm rompendo vários paradigmas, né? Então, assim, quando eu vi aquele círculo seu, eu percebi, já deslumbrei aquela situação que você falou da família, né, de encrenca de um irmão, outro irmão, não sei o que e tal, né? Isso é uma coisa que a gente vai precisar lidar. Encarar a morte é uma coisa delicada, né? Muito delicada. E aí, só compartilhando para os outros amigos aí, né? Uma certa vez eu passei uma dificuldade financeira e eu precisei de ajuda de um outro amigo. E ele me ajudou. E quando quando foi concretizar essa ajuda, ele falou o seguinte: Luiz, a gente vai fazer essa manobra, né? Eu vou te emprestar isso, só que eu preciso que você faça para mim um e-mail considerando o seguinte: se você morrer, como é que vai ficar o nosso acerto? Se você e sua esposa morrerem num acidente de carro, né, tem as suas filhas, como é que vai ficar o nosso acerto? Né? Se eu morrer, esse seu patrimônio vai estar no meu nome. Como é que a gente vai fazer? Entende? E isso me fez pensar muito em várias coisas. Foi um termo de acordo que a gente fez, né? Em papel de pão mesmo, mas era algo que, assim, as duas famílias tinham que conhecer. Entende? Era uma forma de proteger a amizade, né? Não dá problema. Mas me fez muito pensar nisso que você falou aí do assunto da morte. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com certo carinho. Né? Lá em casa eu brinco, né, que eu vou ser o primeiro a partir. E aí elas falam, por que você diz isso? Porque eu falo, é simples. Né? Eu sou obeso, então ninguém mais casa só eu sou. Então, assim, a gente sabe que a vida tem os seus preços. Né? Isso não quer dizer que vai ser semana que vem, mas a tendência é que eu esteja encabeçando essa fila, né? Então, esse assunto que você abordou, a forma que você abordou, né? Algumas coisas confirmaram, eu fico feliz por isso, da forma que eu pensava, falei, estou no caminho certo, né? E me esclareceu muito algumas outras linhas que eu tenho que começar a pensar também. Muito obrigado. Que bom, Luiz. Olha, eu vou te dar uma dica também. Como eu falei anteriormente, é um processo. E aí, o que você pode ir formalizando nas relações também é criando os acordos. Porque esse acordo que você falou, que você fez aí com o seu amigo, que emprestou o dinheiro e tudo mais, também se faz na empresa familiar. E é um documento, o acordo entre acionistas, o acordo entre os membros da família, ele é um assunto que ele vai sempre sendo modificado. Porque olha só o seu caso. Você tem uma filha que está, pelo que eu entendi, está noiva, que daqui a pouco vai casar. E tem uma outra que ainda não. Então, na hora que uma casa e na hora que a outra casa, que haja uma separação, tudo isso vai afetar não só a família. Se você colocou para trabalhar junto com você tem essa relação de uma separação que acontece e como é que vai lidar com isso, né? Então, essas variáveis, essas possibilidades são os assuntos que a gente discute na sucessão da empresa familiar, na perpetuidade dessa empresa,
e a gente vai modificando o acordo entre os acionistas, o acordo para a entrada dos filhos. É por isso que eu falo, é um processo. E é um assunto, é uma pauta que vai e volta. Uma forma também de organizar isso é montar uma estrutura de governança. Às vezes você fala assim, nossa, mas governança também é para grandes empresas. Não. Você faz uma governança simples para uma pequena e média empresa também. Você traz as pautas da governança para uma estrutura menor. E eu digo que funciona assim. Funciona porque, inclusive, eu estou fazendo isso. E esse documento que a gente fala do acordo de acionista, eu vou dar um exemplo de um cliente meu que nós fizemos no final de 2019, quando foi agora no final de 2020 para 2021, até por conta da pandemia, foram tantas alterações que a gente praticamente teve que fazer um outro acordo. Mas, ok, as pessoas estão maduras, estão sentadas, estão conversando, estão ajustando. Não vou falar que não tem um conflito. Quando tem um conflito, a gente dá uma parada, adia a reunião, daqui 15 dias a gente volta a conversar, porque aí as pessoas vão diminuindo a emoção e a gente vai rediscutindo. Então, assim, é importante observar os valores e a realidade de cada família. Obrigada, Sâmia. Obrigada, Luiz, também por participar. Quem mais gostaria de falar? Bom dia, Vivian, que está entrando. Bom dia, Thelma. Sejam muito bem-vindos. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação? Fique à vontade. Se não falar, eu vou falar, então. Posso fazer mais um comentário? Claro, é importante também, num processo desse, a minha formação é administração de empresas. Mas eu costumo dizer que no processo dessa discussão, chega um momento que é de muita importância ter um advogado junto e o contador, porque isso vai envolver relações jurídicas, né, que vão extrapolar uma discussão de plano de sucessão, de formação, de definição de alguns acordos, então vai atingir aspectos jurídicos e também contábeis, porque dependendo da situação, vai ter que ser feito rearranjos na estrutura contábil da empresa, às vezes vai ter que abrir novas empresas, às vezes a empresa opta para fazer um sistema de holding. Então, assim, eu costumo dizer que parte desse trabalho envolve duas qualificações importantíssimas, a jurídica e também um contador. Aí eu sempre digo assim, é importante que esse empresário tenha na sua confiança esses outros profissionais, porque o processo chega um momento que ele vai impactar em assuntos jurídicos e assuntos contábeis, né? Então, é importante também colocar isso para todos, tá? Legal, Sâmia. Obrigada. Mais alguém? Acho que o doutorado quer falar alguma coisa. Bom dia, doutorado. Quero sim. Bom dia, tudo bem? Oi, Sâmia, tudo bom? Tudo bom, Adem? Bom te rever tudo por certo. aqui, hein? A gente também se conhece, então, viu, Eliane? Já há um bom tempo. Então, mas já há um bom queria tempo, só dizer, exatamente. Já faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É por aí. É o seguinte, mas não vou falar em 20 anos, senão a gente começa a se identificar muito. Né? Mas é o seguinte, eu acho que tudo começa, acho que você foi feliz falar do advogado e do contador. Eu tenho visto aí na minha atividade o grande erro que alguns advogados fazem, né? Eu procuro não fazê-lo, e os contadores. Tá? Normalmente eles têm aquele contratinho padrão, quando vai abrir uma empresa, onde coloca assim, se o sócio morrer, seus herdeiros assumem. Né? E às vezes o herdeiro, o que ele tem menos é afinidade com aquela atividade. Né? Então eu acho que é importante já começar no contrato de constituição da sociedade, estabelecendo o seguinte, em caso de morte, quem assumirá, ou como assumirá, ou se é possível contratar um terceiro para administrar a empresa em nome do espólio, por exemplo. Tá? Eu até vi, Sâmia, eu fiz uma vez participei de um congresso, e um deles dizia o seguinte, que principalmente o brasileiro tem medo de falar de morte. Né? Falou em morte, pelo amor de Deus, já quer bater 3 vezes na mesa, já quer... Essa palavra é tenebrosa, mas é como acho que o Luiz falou, é um fato. Né? Isso vai acontecer, né? Ou quer dizer, é possível acontecer. Então, tanto que a gente, quando vai para os Estados Unidos, o pessoal comumente faz muito testamento.
justamente por causa disso. Já prevendo, inclusive, no testamento societário, né? Porque é um fato que deve acontecer, pode acontecer, então as pessoas precisam estar preservadas por isso. Né? E acontece, infelizmente ou felizmente, né? Então, ela acontece. Eu acho que é por aí mesmo. Tá? Eu acho que tem que começar com um bom contador, né? Pelo menos, acho que sempre a gente falou advogado, mas um bom contador, porque a primeira coisa que a pessoa procura, às vezes, para abrir uma empresa, Eliane, eu preciso abrir uma empresa, o que eu faço? Né? E é aquele padrão do contrato que tem que ser discutido ali naquele momento. Aí sim vai para o jurídico. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado. E não tem uma fórmula única, e aquela fórmula que às vezes você pensa para a sua empresa, na hora que você começa o processo, você vê também que não se preocupe, o importante é você trazer o assunto para a pauta. E aí discutindo, e amadurecendo, e ajustando. Quando achar que precisa parar, para, depois volta. Então, assim, é assim mesmo que o processo acontece. Exatamente. Bacana, Adam. Obrigada aí. Nada por isso. Obrigada, doutora Adam. Acho que a Rosana quer falar. Rosana, seu microfone está fechado. Continua fechado, Rosana. Fechado ainda. Ok. Isso, bom dia, Tânia. Bom dia. Advogada, tá? Especialista nessa área de família e sucessões e atualmente no mestrado aí na Universidade de Lisboa, onde exatamente eu trato desse assunto. Legal. A especialização em arbitragem, sucessão patrimonial, abertura de holdings e offshores no exterior. Show. Eu acho que, concordando aí com o doutor Adam e muito mais com as suas palavras, eu creio que, além do advogado e do contador, é muito necessário um olho crítico, sabe? Um olho espiritual mesmo, do líder da empresa, da cabeça da empresa, para que ele também possa, junto a um mentor, a um psicólogo, a um psicoterapeuta, avaliar quais são as habilidades de cada herdeiro. Além de cada herdeiro, incomunicabilidade, empenhorabilidade de bens quando se trata de genros e noras. E depois dos netos. Porque, além do conselho de administração, da governança administrativa, para que essa empresa possa passar para uma geração futura, há necessidade de abertura de uma offshore. Você precisa colocar esse dinheiro no exterior para que ele fique preservado para gerações futuras, não é? E mais do que isso também, quando a gente fala de uma holding familiar, é salutar esclarecer aos empresários que a holding traz um planejamento tributário, uma economia tributária no espólio, no inventário, seja judicial ou extrajudicial, né? No momento em que eu agrego todos esses imóveis da empresa a uma holding que é feita pelo contador, aí, no momento do inventário, eu passo a pagar 15% e não mais 27,5%, e até mesmo nos rendimentos, aluguéis, etc. Então, eu creio que todo o trabalho feito a 4, 5 mãos, dentro de uma mentoria, numa equipe, é muito mais lucrativo e mais interessante para todos, né? Obrigada aí pela palavra, Tânia. É um prazer imenso em conhecê-la, viu? Muito bom. Obrigada, Rosana. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? A gente está... Olha, nós já estamos há 1 hora aqui, hein, Sami? Está sendo muito bom o nosso bate-papo, informação muito importante. E alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vivian? Com tempo, eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Bom dia a todos, sou Abiron. Bom dia, Abiron. Bom dia. Quero deixar uma pergunta para o micro e pequeno empresário, que hoje é a maioria no Brasil, em caso da família não querer fazer essa sucessão. É possível pensar em um plano de perpetuidade para a empresa? Se sim, como? Olha, Abro, eu estou com um caso em que os filhos não desejam entrar na empresa. E o que nós estamos fazendo é um processo sucessório, usando um funcionário de confiança do próprio, né, do acionista maior, que é o próprio dono da empresa, para que a empresa se permaneça com pessoas que não são da família. Isso tem sido muito comum, viu? Porque, assim, cai naquele questão do plano de vida, do projeto de vida, do desejo de cada um. Não é porque o meu pai tem não é porque meu pai tinha um hospital que eu tinha que ser médica.
Entendeu? Então, assim, tem sido feito muito processo sucessório com pessoas de fora. E aí é todo feito um acordo, a discussão, para como isso se manter, mesmo que não tenha pessoa da família no modelo da gestão. Elas ficam só como proprietário. Isso pode ser discutido, sim. Excelente a sua pergunta, viu, Ábero? Excelente colocação, porque hoje a gente vê mesmo que muitas vezes eu mesmo tenho uma empresa de assessoria fiscal, contábil, tributária, e minhas filhas ficam vendo meu dia a dia e falam: mãe do céu, não quero essa vida para mim, não, que loucura, uma faz nutrição, outra quer saber de outra área. Então, realmente, a gente precisa pensar em como vai ser essa questão, né? Como vai ser a perpetuidade da empresa, quem vai assumir. Então, realmente, isso que você está colocando, Sâmia, é extremamente importante. E eu acredito, viu, que muitos de nós que estamos aqui já vamos bater um papo com você para ver como que a gente pode começar esse processo, já pensar que um dia todos nós vamos morrer, isso é a única coisa que a gente tem certeza, é que a gente vai morrer um dia. Então, como que a gente pode já começar a tratar de uma maneira saudável para todos, né? E também, como você colocou, a Rossana, a doutora Aden, se a gente começa a fazer alguma coisa agora, nós vamos ter uma economia tributária também. Então, é importante isso também. Obrigada. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma colocação? Elcio também tem alguma questão aí para colocar? Se tiver, fica à vontade. Úrsula também que está com a gente, querida. Vamos lá, que nós estamos nos últimos minutos aqui com a doutora Sâmia. Quando a doutora Sâmia estava falando, não é uma pergunta, é uma colocação só, né? Me veio à cabeça as grandes empresas de comunicação no Brasil hoje, né? Que é a minha área, a minha experiência, né? Então, elas são familiares, né? O Estadão, durante muito tempo, ficou na família dos Mesquita, e eles tentaram, cada uma delas, uma fórmula diferente de sucessão, né? Os Mesquita, na geração passada, ainda eles colocaram várias pessoas em várias empresas, né? Então, um lado administrava um ramo da família, porque o Júlio de Mesquita começou lá em 1900, né? Aí depois começou a fazer exatamente essa árvore da familiar, e a família tinha vários grupos, né? Tinha 6 grupos dentro da família. Então, eles tentaram colocar todo mundo cada um no seu galho, e não deu certo, não, tanto que o Estadão está passando o controle familiar para um controle empresarial externo. A Abril é a mesma coisa, né? O grupo Tivita, né? A Folha tinha um equilíbrio até certo ponto atrás, que era a família Frias, né? O doutor Frias. O seu Frias era que, inclusive, tinha negócios aí em São José, a Granja Itambi. Tinha um equilíbrio entre os irmãos, né? O Luiz e o Otávio. O Otávio morreu, aí desequilibrou tudo dentro da empresa, parecia uma empresa extremamente desequilibrada. Um tomava conta de uma coisa, outro tomava conta dos negócios, outro da linha editorial. E chega na família Marinho, né? Que parece, até certo ponto, uma sucessão mais equilibrada. Eles conseguem até ter uma alternância de quem manda. A direção do grupo, uma hora é de um, depois passa para o outro, e eles se mantêm mais ou menos dentro de um equilíbrio. Então, me veio esse retrato, né? Que são várias maneiras de tratar o assunto, né? Acho que os Marinho deram um passo, conseguiram um equilíbrio entre a influência da família e a influência externa, né? Acionistas, empresários externos, e os outros grupos ainda estão tentando alguma coisa, né? Me veio esse cenário. É difícil realmente essa situação, né? É isso mesmo. Não existe fórmula, Elcio. Existem diversos caminhos que tem que ir testando e ajustando e alinhando a cada realidade. É bem isso. Mais alguém? Obrigado. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu pedi para vocês, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma foto bem legal do nosso café. E agradecer depois, se vocês puderem também compartilhar esse link, pode ser que agregue também para outras pessoas. E Sâmia, mais uma vez, querida, muito obrigada mesmo, agregou muito para a gente. Esse material, a doutora Sâmia, ela disponibilizou para a gente, então se vocês quiserem depois, a gente vai encaminhar para vocês também, e aí a gente poder se inteirar um pouquinho mais do assunto. Então vamos abrir a nossa câmera, o Gabu. Obrigada, Gabu. Nós temos o Gabu aqui, o Gabriel nos bastidores, que está nos assessorando também. O Gabu aqui, obrigada, viu, Gabu?
E aí vamos fazer uma foto bonita de todo mundo. A Thelma, a Úrsula está aí também, né? A Úrsula está aqui, Ana linda, Kikuchi. Thelma também, a Ana Kikuchi. Eu acho que a Vivian estava também, acabou caindo. Não sei se ela vai voltar. Então, vamos lá. Espera aí, a Catrine, a Abiron, todo mundo abrindo? Beleza, vamos lá então. Sorrindo. Ok? Ok. Beleza. Obrigada, então, pessoal. Um ótimo dia. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Estou à disposição. Obrigada, viu, Sâmia? Tá bom. Obrigada a Tchau, todos. tchau, gente. Obrigada, tchau. Tchau. Obrigada.